A verdade escondida sobre o vape. O que ninguém te conta sobre esse novo cigarro. O vapor que engana. Como o vape virou a armadilha moderna do século XXI. Imagine um dispositivo pequeno, colorido, com sabores de frutas tropicais, doces e até sobremesas famosas. Agora pense em como ele se tornou um símbolo de modernidade, liberdade e menos prejudicial. O vape, também conhecido como cigarro eletrônico, invadiu as ruas, as escolas, os bolsos dos jovens e até mesmo os hospitais. Vendido como uma alternativa mais saudável ao cigarro tradicional, ele esconde segredos alarmantes que muitos desconhecem. Neste documentário revelador, vamos expor toda a cadeia por trás do vape, da fabricação ao seu impacto devastador na saúde e sociedade. Prepare-se para descobrir o que grandes empresas não querem que você saiba. Isso vai mudar sua visão completamente. A origem do vape, como tudo começou. O cigarro eletrônico não é uma invenção recente como muitos imaginam. Sua criação remonta ao início dos anos 2000, quando um farmacêutico chinês chamado Hon Lik desenvolveu o primeiro protótipo. O objetivo era pessoal. Seu pai havia morrido de câncer de pulmão e ele queria criar uma forma de consumir nicotina que fosse menos agressiva ao organismo. A ideia era nobre, mas rapidamente foi absorvida por um mercado global sedento por lucros. Grandes empresas do tabaco, vendo o declínio do cigarro tradicional, investiram pesadamente em tecnologia, design e marketing. Em menos de uma década, o vape se espalhou pela Europa, América do Norte e América Latina. O apelo era claro, um produto moderno, com sabores agradáveis, sem cheiro forte e com a promessa de ser menos nocivo. O problema é que essas promessas não eram baseadas em evidências sólidas, e sim em estratégias de mercado. Nascia assim um novo ciclo de dependência, agora travestido de inovação. O vape deixou de ser uma alternativa médica e virou um produto de massa, estrategicamente embalado para atrair principalmente os mais jovens. Não demorou para que influenciadores digitais, campanhas camufladas e eventos patrocinados por marcas começassem a empurrar o vape como um item de estilo de vida, distanciando sua imagem dos males do cigarro tradicional. O que há dentro de um vape? A química perigosa disfarçada de sabor. Ao contrário do que muitos acreditam, o vapor inalado de um cigarro eletrônico não é formado apenas por água com sabor. O líquido, conhecido como e-líquido ou juice, é uma mistura complexa que inclui propileno-glicol, glicerina vegetal, aromatizantes artificiais e, frequentemente, nicotina em concentrações elevadas. Mas isso é apenas o começo. Estudos recentes encontraram metais pesados como chumbo, arsênico e cádmio em diversos modelos de vape, além de substâncias cancerígenas liberadas pelo superaquecimento dos componentes. Em modelos falsificados, que circulam livremente no mercado paralelo, a composição pode ser ainda mais tóxica, incluindo solventes industriais e substâncias não testadas para inalação humana. Ao aquecer esses compostos, o aparelho transforma a mistura em um vapor altamente irritante que penetra diretamente nos alvéolos pulmonares. O que parece inofensivo por fora é, na verdade, um coquetel invisível de riscos escondidos por aromas doces e cores vibrantes. E é importante destacar, muitos desses compostos, mesmo em pequenas quantidades, são suficientes para causar danos celulares, alterações genéticas e doenças crônicas. O caminho do vape até você, uma rota global de lucro e omissão. O vape percorre um longo e obscuro caminho antes de chegar às mãos do consumidor. A maioria dos dispositivos e-líquidos é fabricada em massa na China, especialmente em regiões industriais como Shenzhen. Lá, empresas produzem milhões de unidades por mês, com padrões de segurança muitas vezes questionáveis. Depois, esses produtos são exportados para o mundo inteiro,
passando por distribuidoras internacionais que pouco se preocupam com a fiscalização de conteúdo. No Brasil, mesmo sendo proibida a venda, a entrada ilegal acontece por meios como compras online, redes sociais e contrabando. O mercado paralelo de vapes cresceu de forma explosiva, alimentado pela alta demanda juvenil e pela falta de regulação clara. Influenciadores digitais e pequenos comerciantes atuam como intermediários na distribuição, promovendo o produto com naturalidade e disfarçando os riscos. O que parece apenas uma tendência de moda é, na verdade, o resultado de uma cadeia global de interesses financeiros que ignora os impactos à saúde. As campanhas de marketing, especialmente nas redes sociais, usam linguagem jovem, memes e até parcerias com celebridades para influenciar o comportamento de consumo. Tudo isso cria um ciclo onde a indústria lucra, o governo falha em controlar e a população paga o preço com a própria saúde. O impacto real do vape no corpo humano. Os efeitos do vape no organismo ainda estão sendo estudados, mas os sinais são alarmantes. A nicotina presente nesses dispositivos causa dependência rápida e intensa, especialmente entre adolescentes. Isso acontece porque o vape permite a inalação de doses concentradas sem o desconforto típico do cigarro comum. Além disso, o vapor inalado pode causar inflamações pulmonares severas, conhecidas como EVALI, lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico, que já levaram milhares de pessoas aos hospitais em países como os Estados Unidos. Entre os sintomas estão falta de ar, dores no peito, vômito, febre e até falência respiratória. Estudos apontam ainda alterações na pressão arterial, batimentos cardíacos irregulares e danos ao sistema imunológico. No cérebro, a nicotina compromete o desenvolvimento das funções cognitivas quando usada na adolescência, afetando memória, aprendizado e controle emocional. Em adultos, contribui para quadros de ansiedade, insônia e transtornos do humor. Além disso, existe um risco crescente de contaminação cruzada. Muitos compartilham dispositivos, favorecendo a transmissão de doenças. Portanto, o que parece um simples vapor é, na verdade, uma nuvem tóxica silenciosa que compromete vários sistemas do corpo humano, especialmente os mais vulneráveis. Vape e juventude, como os jovens estão sendo seduzidos. A nova geração está sendo alvo direto da indústria do vape, com campanhas publicitárias disfarçadas em postagens de influenciadores, embalagens coloridas e sabores que remetem à infância, como chiclete, sorvete ou algodão doce. Os jovens passaram a associar o vape a algo inofensivo, quase um doce moderno. Em escolas, o uso clandestino desses dispositivos se tornou comum, com adolescentes de 13, 14 anos já demonstrando sinais de dependência química. A ausência de cheiro forte e o design discreto facilitam o uso escondido, transformando as salas de aula e banheiros escolares em pontos de consumo. Muitos pais nem percebem que o objeto em mãos dos filhos é, na verdade, um cigarro disfarçado. A falta de campanhas de conscientização específicas para o público jovem agrava o problema. Mais grave ainda, estudos mostram que quem começa com o vape tem até 3 vezes mais chance de migrar para o cigarro convencional. O que começa como uma curiosidade, um vaporzinho social, vira uma armadilha química que muda o comportamento, afeta o sono, aumenta a ansiedade e cria uma nova geração de dependentes químicos em pleno século digital. O mito do menos prejudicial e a ciência ignorada. Uma das maiores armadilhas do marketing do vape é a ideia de que ele é menos prejudicial do que o cigarro tradicional. Embora não produza alcatrão ou monóxido de carbono, o vape ainda contém nicotina, altamente viciante, e dezenas de outras substâncias tóxicas.
A diferença é que essas toxinas são menos visíveis e, portanto, mais perigosas, pois muitos usuários acreditam estarem inalando algo quase inofensivo. Pesquisas recentes apontam para um aumento de casos de doenças pulmonares inflamatórias em usuários frequentes, além de comprometimento da função cardiovascular. E mais, o uso prolongado pode causar lesões nas vias respiratórias, redução da imunidade e até danos neurológicos em adolescentes, cujo cérebro ainda está em desenvolvimento. A indústria tenta promover a ideia de redução de danos, mas ignora completamente o aumento da iniciação precoce e da dependência. A verdade é simples. O vape não é seguro. É um produto que ainda está sendo estudado, e o que se sabe até agora é suficiente para acender um grande alerta de saúde pública. As doenças associadas ao vape que já começaram a surgir, apesar do discurso brando de muitos defensores do vape, as consequências já começam a aparecer nos hospitais. Médicos relatam um aumento significativo de casos de EVALI, lesão pulmonar associada ao uso de produtos de vape, principalmente em jovens. Os sintomas incluem tosse persistente, falta de ar, dores no peito e até colapsos pulmonares. Muitos pacientes chegam às emergências em estado grave, exigindo internação em UTI e ventilação mecânica. Além disso, há indícios de que o vape contribui para o desenvolvimento precoce de doenças cardíacas e distúrbios psiquiátricos. O impacto na fertilidade, especialmente entre os homens, também está sendo estudado com preocupação. O uso crônico pode afetar a qualidade dos espermatozoides e interferir nos hormônios sexuais. Esses efeitos colaterais ainda são subnotificados, já que muitos profissionais de saúde nem sempre relacionam os sintomas com o uso de cigarro eletrônico. O que está claro é que quanto mais o tempo passa, mais os efeitos devastadores do vape se tornam evidentes. E ainda estamos apenas no começo. O mercado ilegal e os riscos dos produtos falsificados. Com a proibição da venda legal de vapes em vários países, incluindo o Brasil, o mercado paralelo cresceu de forma assustadora. Esses produtos ilegais são vendidos sem qualquer controle sanitário, muitas vezes com ingredientes desconhecidos, sem rótulo adequado e sem qualquer garantia de segurança. Muitos desses vapes falsificados contêm níveis perigosos de metais pesados, pesticidas e solventes industriais, como o dietileno glicol, uma substância tóxica usada em anticongelantes. Além disso, o armazenamento e transporte desses produtos geralmente são feitos sem condições adequadas, o que aumenta ainda mais o risco de contaminação. Casos de explosões, queimaduras químicas e infecções pulmonares graves foram ligados diretamente ao uso de vapes piratas. Esses dispositivos são comprados facilmente pela internet ou em camelôs, muitas vezes com embalagens coloridas e nomes chamativos, o que aumenta sua atratividade para o público mais jovem e desinformado. O problema é tão grave que já existe uma epidemia de internações relacionadas ao uso de vapes clandestinos. E enquanto as autoridades não atuam com firmeza, esse veneno continua chegando com facilidade à casa de milhares de brasileiros. A omissão das autoridades e o lobby das grandes empresas. Apesar de todas as evidências dos riscos associados ao vape, a resposta das autoridades tem sido lenta, tímida e, em muitos casos, ausente. O lobby da indústria do tabaco e dos dispositivos eletrônicos é forte, articulado e sabe operar nos bastidores da política. Em muitos países, as regulamentações são frouxas, permitindo a venda livre dos aparelhos, inclusive com propaganda disfarçada nos meios digitais. No Brasil, embora a comercialização seja proibida, a fiscalização praticamente não existe e as apreensões não acompanham o crescimento explosivo do consumo.
Enquanto isso, as empresas seguem lucrando milhões. Elas criam fundações educativas e se apresentam como defensoras da saúde pública, tudo para manter a aparência de responsabilidade social, enquanto seus produtos seguem sendo vendidos, muitas vezes com foco deliberado em públicos vulneráveis. A verdade é que há uma guerra silenciosa em curso. De um lado, a ciência e os profissionais da saúde. Do outro, as gigantes do lucro que se escondem por trás de sabores doces e promessas vazias. Caminhos para resistir, como se proteger e proteger os outros. Diante de um mercado sedutor e uma realidade perigosa, é fundamental falar de resistência. A primeira forma de combate é a informação. Sabendo o que está por trás do vape, seus ingredientes, impactos e estratégias de marketing, é possível tomar decisões conscientes. A escola, a família e os profissionais de saúde precisam estar preparados para orientar os jovens, quebrar mitos e oferecer alternativas reais. Campanhas públicas precisam ser reformuladas com urgência, usando linguagem atual, redes sociais e influenciadores do bem para divulgar a verdade. Além disso, é fundamental cobrar políticas públicas eficazes, regulamentação rigorosa, fiscalização ativa e punições claras para quem comercializa ilegalmente. Se queremos evitar uma nova geração de dependentes químicos, precisamos agir agora. Não basta apenas proibir, é preciso educar, dialogar e criar um ambiente que favoreça a saúde. O vape não é brinquedo, não é moda passageira. É um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado com seriedade, coragem e verdade. E agora que você conhece a verdade por trás do vape, a pergunta que fica é: quantas pessoas à sua volta ainda acreditam que isso é só vapor com sabor? Compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Deixe nos comentários sua opinião se você já teve contato com o vape ou conhece alguém que foi afetado por ele. Vamos transformar essa informação em ação. Aqui no canal Notícias Atuais 0285, nossa missão é mostrar o que está sendo escondido e juntos podemos mudar essa realidade. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para os próximos episódios que vão revelar ainda mais verdades sobre o mundo em que vivemos.